Efésios 4, de 1 a 6, diz assim: a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que Deus se revele a nós na sua palavra, amém? Queridos, a primeira parte da carta dos Efésios, ela trata de verdades eternas da vida cristã. Ela trata da função da igreja no mundo. Mas calma aí. Para que a igreja cumpra sua função no mundo, ela depende de pessoas. Estratégia, prédio, cadeira, não faz obra de Deus. A função da igreja no mundo é feita por pessoas, por cada um de nós. E a gente, para entender melhor o que o capítulo 4, do verso 1 ao 6 vai dizer, nós precisamos pensar um pouquinho no mundo que vivemos. Nós vivemos um mundo de desacordo, de desarmonia, um mundo de desunião. Nós temos um mundo onde as pessoas promovem o tempo inteiro rixa de hétero com homo, rixa de branco com negro, rixa de judeu com árabe, rixa de evangélico com comunista, rixa do pessoal do funk com o pessoal do sertanejo, rixa, um mundo de desacordo, um mundo de polêmicas, um mundo de desunião, e isso se reflete na família. É marido e mulher que não se entende, é pai com filho que não se entende, é briga para todo lado, é filho que manipula pai, filha que manipula mãe, é pai que manipula filho, e essas coisas vão gerando uma desarmonia como realidade do mundo. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que as pessoas se reconciliem em Cristo Jesus. O plano de Deus é que a partir de Cristo, o pai e o filho se entendam, a mãe e a filha se entendam, o casal se entenda, os primos que não se falam por causa de política, porque deu discussão no almoço de família, sim ou não? Que eles se entendam, os amigos que eram amigos de infância, mas que por causa de política, tal, discussão, chegou uma hora que um falou uma coisa muito forte para o outro, eles estão sem se falar, e uma amizade de 30 anos acabou, que eles se entendam. A igreja precisa ser um lugar de reconciliação, porque se um vai para Cristo e o outro vai também, lá eles se encontram. Agora, se nação levanta contra nação, homem contra homem, classe contra classe, família contra família, e Deus quer reconciliar os homens, as famílias, as nações, sendo assim, a única forma de Satanás não permitir que a igreja seja um lugar de reconciliação é gerando desacordo, desunião aqui dentro.
Se nós somos o ponto de união para o mundo, de união para as famílias, se a igreja é o ponto de reconciliação da sociedade partida, brigada, como que Satanás vai fazer? Satanás vai fazer de tudo para a gente se desunir aqui dentro. Ele vai fazer de tudo para que aqui dentro você tenha sensações, experiências que frustrem você na sua caminhada da fé. Toda vez que alguém entra numa igreja, ele aceita um código de ética. Toda vez que você entra numa pelada, tem um código de ética daquela pelada lá. Toda vez que você entra num clube, tem um código de ética. Nós precisamos saber o que nós temos que fazer, já que nós estamos aqui para reconciliar o mundo. Nós precisamos saber como que nós vamos agir para a gente não se desunir. Porque se a gente se desune, o que acontece? Quando chega alguém aqui falando, minha família está quebrada, briguei com meu sócio, briguei com meus pais, a vida está um inferno, e ele chega aqui, na esperança de ter um ponto de reconciliação, unidade, restauração. Aí ele chega aqui, ele vê gente falando mal de gente, ele vê gente brigando com gente, ele vê gente acusando gente. O que acontece? Ele fala, pô, já era mesmo. Já era, porque o único lugar que poderia me ajudar está vivendo o mesmo conflito que eu vivo. Sendo assim, qual é a proposta de Paulo no capítulo 4, versículo 1 a 6? Ele já falou dos propósitos de Deus para a humanidade. Depois ele fala da função da igreja dentro desses propósitos. E agora ele fala que a unidade da igreja para reconciliar o mundo passa por você. Nós não vamos ter uma igreja unida se você for desunido. Nós não vamos ter uma igreja com diferencial se você não for uma pessoa diferente do mundo. Não vamos ter uma igreja de gente que se apoia se você não estiver disposto a apoiar. Se você não tiver humildade para ser apoiado. A unidade da igreja não passa pelo Josué, passa por cada um de nós. Cada um aqui é fundamental para que sejamos esse ambiente de reconciliação, de amor, de restauração. Tá bom, pastor, mas como ser um agente de unidade na igreja e para o mundo? O Paulo responde: primeiro, não negligencie seu papel no corpo de Cristo, a igreja. Não negligencie o seu papel no corpo de Cristo, a igreja. Versículo 1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está falando, só tem um jeito da igreja ser um lugar de reconciliação: faça a sua parte, cumpra o seu papel. Quando você encontra-se com Cristo, você recebe uma vocação, você recebe dons espirituais, você recebe habilidades. Para quê? Para que você as utilize na igreja, promovendo a bênção da igreja, a melhoria da igreja, o aperfeiçoamento da igreja e a unidade da igreja. Porque uma pessoa bem cuidada se sente bem ali, uma pessoa amada se sente bem ali, o filho da gente sendo ajudado, a gente se sente bem ali, a igreja sendo um lugar de esperança, a gente se sente bem ali, havendo profecia, a gente se sente bem ali, havendo milagre, a gente se sente bem ali. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá. Você tem 2 chamados na sua vida. O primeiro chamado, para entregar a vida a Cristo. Entregar a vida a Cristo é o primeiro chamado. Depois que você entregou a vida a Cristo, vem o segundo chamado. Qual é? Promover o reino de Cristo. Você não está aqui, eu entreguei a vida a Cristo, estou numa boa. Entreguei a vida a Cristo, está legal, tá legal ou nada.
agora que começou o jogo. Você só foi inscrito para o jogo, agora que você vai jogar. Agora o seu consultório, ele é um departamento do reino de Deus. Agora a sua academia é departamento do reino de Deus. Agora a sua sala de aula, você que é professor, é o departamento do reino de Deus. Agora a sua feira, você que é feirante, a sua banca é uma agência do reino de Deus. Agora você que é lojista, a sua loja é uma agência do reino de Deus. Agora você que é policial, quando você está lá no quartel, ou quando você está indo na rua, você é uma agência do reino de Deus. Agora você tem que viver a sua vocação. E aqui na igreja, você tem que usar os seus dons. Não sei se vai ser na recepção, não sei se vai ser liderando célula, não sei se vai ser liderando um grupo de família, mas você vai viver a sua vocação. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ser uma igreja mais unida. Tem um buraco na igreja que é o que você não fez. Tem um buraco na igreja que é o que você poderia fazer. Tem um buraco na igreja que é o que você não contribuiu. Tem um buraco na igreja que é o que você deixou que outros fizessem. Não negligencie seu papel. Você tem dons para usar nesse lugar. Você tem talentos para usar nesse lugar. O Espírito Santo, quando entra dentro de você, ele já vem com essa capacitação para que você seja instrumento de poder na igreja. Amém? Segundo lugar, como ser um agente de unidade na igreja e no mundo? Vença seu ego para viver verdadeira humildade. Vença seu ego para viver verdadeira humildade. Olha o que diz o versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente. Só tem um problema aqui nesse negócio, é a palavra completamente. Seja completamente humilde e dócil. Esse completamente acaba com a gente. Por quê? Porque não é uma humildade sazonal. Não é uma humildade condicional. Não é uma humildade do ambiente. Aqui eu sou humilde perto dos outros. Não é uma humildade dependendo do que aconteça. É uma humildade completa. Basílio descreveu a humildade como o cofre adornado de pedras preciosas de todas as virtudes. O que o Basílio estava dizendo, o filósofo, é que sem humildade nenhuma outra virtude existe. Ninguém é piedoso, não é humilde, esquece. Nossa, tem empatia com os pobres, não é humilde, esquece. Ele é uma pessoa muito generosa, não é humilde, esquece. Não é generosa não, está fazendo para aparecer. O que o Basílio está dizendo é que sem humildade, nenhuma das outras coisas, nenhuma das outras virtudes é verdadeira. Merece reflexão isso, sim ou não? Gente, no mundo antigo, a humildade era uma deficiência. No mundo antigo, ser humilde era ser fraco. Vem o cristianismo e diz: o último grau da excelência humana é a humildade. Prova disso, Jesus lavando os pés de discípulos errados, homens rudes, homens complexos, e Jesus lavando os seus pés. Eles falaram: mestre, o senhor vai lavar o pé da gente? Vou sim. Os pés imundos, cheios de machucadinhos, porque não tinha calçamento, se chutava pedras com facilidade, a poeira, não tinha calçamento, ia se acumulando naquelas feridas do pé, e aquilo vai fazendo uma crosta de sujeira com casquinha de machucado. É horrível. Jesus vai lavar aqueles pés.
Em que implica a humildade cristã? Implica em duas coisas. Primeiro, ela provém do conhecimento de si mesmo. Você nunca vai ser humilde se você não souber quem você verdadeiramente é. É a virtude pela qual o homem tem consciência de sua própria indignidade, pelo conhecimento de si mesmo. Nós temos a mania de nos colocar como centro do mundo. Nós temos a melhor opinião. Nós sabemos o que é melhor. Nos ouçam que vai dar tudo certo. Mas quando confrontamos a nós mesmos, vemos nossa própria debilidade, nosso próprio orgulho. Você não é tão bonitão quanto você acha, não? Você não é tão lindão quanto você pensa, não? Você muitas vezes se alegra com a derrota de alguém, sim ou não? Você não gosta muito da pessoa, você sabe que ela se deu mal, dá uma sensação boa. Quantas vezes o seu sentimento em relação a alguém é um sentimento de disputa, e talvez a sua vitória te alegre menos do que a derrota do outro. Humildade é fruto de honestidade. Se você não for honesto com você mesmo, você não vai saber quem você é. Enquanto você olha para os enfeites do seu amor próprio, você não vê a realidade da sua existência. Mas tem uma segunda coisa que compõe a humildade. Ela se origina quando se confronta a própria vida com a vida de Cristo. Muita gente se acha humilde. Por quê? Porque quando olha para a sua vida, comparado com gente fraca, com gente ruim, se sente bem. Mas quando você começa a olhar para Cristo, para o jeito que Ele agiu, para a forma que Ele tratou as pessoas, para a empatia que Ele tinha com uma mulher adúltera que estava ameaçada de ser apedrejada, Ele fala: filha, vai no peques mais. Ou seja, estou nem aí para o que foi, eu quero saber o que será. Eu gosto muito de uma música brasileira que diz: vamos lá fazer o que será. Jesus está o tempo inteiro dizendo assim: vamos lá fazer o que será, eu estou contigo. Humildade não é você se comparar com gente que não tem nada para oferecer, humanamente falando. Humildade é você olhar para Cristo e falar: perto dele eu não estou fazendo nada, eu sou miserável mesmo, eu tenho que aprender muita coisa. Porque enquanto você se compara com um fraco, você não melhora. E você assume uma arrogância de achar sobre si mesmo que você não é. Agora, olha que uma das marcas da humildade está no versículo 2. Ele vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis. Uma das marcas da humildade é a doçura. A pessoa vem e fala: blá, 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 blá. Você, tá bom, me perdoe. Mas você... Tá, eu vou te explicar. Mas, de qualquer maneira, me perdoe. Quando a gente não revela a doçura diante dos percalços da vida, diante das ameaças, diante das grosserias que a gente acaba enfrentando, o problema não é do outro que fez, não. O problema é da gente que não tem humildade. Porque o outro é o problema dele. O outro, ele tem a vida dele para resolver com Deus. Mas a minha resposta ao que o outro é, tem que revelar a humildade que eu talvez não tenha. Quem está entendendo? Quando você responde ao outro no mesmo nível do outro, você... também porque fez, não, porque fez não, porque você não é humilde.
Você não é humilde para ver o destempero do outro, a palhaçada do outro, a falta de amor do outro e conseguir lidar com isso. Ser manso não significa não se irar. Aristóteles definia a mansidão como o meio entre dois extremos, o se irar demasiadamente e o nunca se irar. O que Aristóteles estava dizendo? Ei, ser manso não é não se irar, é ter equilíbrio sobre essa ira, é ter domínio sobre essa ira. A palavra grega para mansidão é a mesma palavra que é usada para adestramento de um animal. Ou seja, a mansidão, ela deve nos adestrar. A mansidão, ela deve nos dirigir. A mansidão deve conduzir meus atos, minhas respostas, a forma como eu interajo com as situações. A mansidão. O homem manso é aquele que tem sob controle cada emoção, cada instinto, cada ação na mente, no coração, da língua e dos desejos. Nós precisamos ser humildes. A doçura é parte da humildade. Em terceiro lugar, como ser um agente de unidade para a igreja e para o mundo? Exercite sua paciência e viva mais. Exercite a sua paciência e viva mais. Tem um monte de gente que está pedindo para morrer. Tem um monte de gente que vai ficar muito doente. E não é porque a doença veio, não é porque é uma situação, não é porque veio uma pandemia, não. É porque a sua impaciência, ela gera descontrole, ela gera problemas emocionais. A sua impaciência gera ansiedade, a sua impaciência atrai conflitos que geram em você coisas tóxicas, sentimentos tóxicos, que muitas vezes são até, afetam inclusive seu corpo, dores no corpo, dores nas costas, dores nas pernas, fruto da sua impaciência, que vai gerando conflitos de sabores na sua vida. Olha o que diz o texto. O texto diz assim, no versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Gente, Paulo está dizendo, se vocês não tiverem paciência, o mundo vai chegar aqui e vai ver um monte de briga aqui dentro. E vai ver um monte de confusão aqui dentro, e vai ver um monte de família partida aqui dentro, um monte de marido chateado com mulher aqui dentro. Tem que haver paciência. A palavra grega para paciência tem dois sentidos. A palavra grega para paciência, primeiro, significa o espírito que jamais desiste, e porque aguarda até as últimas consequências, chega a recompensa. É o espírito que jamais desiste, e porque espera até as últimas consequências, recebe a promessa. Olha que definição de paciência no grego. Eu não sei você, mas eu não tenho tudo que gostaria, não consegui tudo que queria, não vi na minha vida acontecer tudo que eu espero, e eu tenho que ter paciência. Eu não sei quanto a você, mas tem coisas que eu quero que aconteça na vida da minha família, na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, com os meus pais, que ainda não chegaram. E as coisas que não chegaram, eu tenho que ter paciência. O Espírito que faz você perseverar até acontecer. Se você não tem paciência, muitas vezes
você no meio do caminho desiste, no meio do caminho você chuta o pau da barraca, no meio do caminho você se decepciona com Deus. Será que é só na minha vida que eu tenho que ter paciência para algumas coisas? Ou será que tem coisas que você também espera que ainda não aconteceram? Tem dores que você carrega que ainda não foram curadas. Tem sonhos que você ainda os vê como um pesadelo. Paciência, o Espírito que faz aguardar até o momento final, para que se revele a promessa. Mas tem uma segunda definição de paciência no grego, é a paciência não com a vida, com as coisas da vida, é a paciência com os homens. Crisóstomo a definia como o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Paciência com os homens é você não revidar no direito do seu revide. Às vezes, alguém fala alguma coisa, e quando fala alguma coisa, o que você faz? Amém? Sim ou não? E você revela o quê? Você revela que você não está disposto a perder a discussão, você não está disposto a revelar mansidão, você não está disposto a trazer paz sobre aquilo. Então, o que acontece? O que acontece é que a coisa piora. Quando a gente estava comprando esse terreno aqui onde você está, e a gente estava fazendo campanha na igreja, teve gente que me chamou de megalomaníaco. E tudo chega em mim, tá? Fica tranquilo, tudo que você fala no corredor chega em mim. Fica tranquilo. Chega. Tudo. O que eu tive que ter? Paciência. Como é que eu vou ser impaciente com alguém que não consegue entender a visão que Deus dá para mim? Ele não é parte dessa visão. Ele não me ama suficientemente para entrar nessa visão. Ele não confia em mim suficientemente para viver essa visão. Ele não ama a igreja suficientemente para viver essa visão. Então, para ele, é megalomania. Hoje, não comporta o que a gente tem que fazer aqui. Paciência, paciência. 2011, eu e Bianca, a gente tinha várias contas para pagar, nada assim, devendo para os outros não, coisa de família mesmo. E a gente estava muito apertado. Aí a Bianca foi trabalhar numa empresa aqui na Barra. Você sabe que você passa momentos difíceis, mas às vezes vem os mimos, né? Naquele ano, a Bianca foi a maior vendedora daquela empresa. De 12 meses, eu me lembro que ela ganhou, em primeiro lugar de vendas, 11 meses. Numa coisa que ela vendeu, dava direito a um cupom para concorrer a carro. Como ela vendeu 18 coisas, ela tinha 18 cupons, ela ganhou 2 carros. E ela tirou o papelzinho de outro e sorteou mais um carro para outro irmão aqui da igreja. 3 dos 5 carros vieram aqui para a igreja. Nunca mais aconteceu isso. Foi o ano do mimo. Um ano da tristeza, um ano da correria, um ano da pressão, um ano não sei o que lá. Foi o ano do mimo. Aí alguém ruim já está falando assim, e por que não é comigo também? Foi o ano do mimo. Nós pagamos as contas todas, pegamos o dinheiro, pegamos hotelzinho bem simples, mesmo mais barato de tudo. Aqueles que quando tu entra, tu fala assim, cara, não estou acreditando que eu vou dormir aqui. Sério, estou te falando sinceridade. Pô, mas a gente viajamos para a Europa. Foi o ano. Pagamos as contas, tudo organizadinho. Sobrou isso, vamos. Procura.
A gente encontrou com um amigo nosso aqui da Barra lá, o cara é juiz. Pô, ele no hotelzão bonitão, quando ele foi lá ver o meu hotel, ele falou, meu irmão... Falei, esquenta não, irmão, estou na Europa. Fala, fica... Um camarada que estava aqui na igreja, falou assim, a igreja está em campanha, e o pastor viajou para a Europa, muito estranho. Cara, mexeu no meu lado ruim. O que eu tive que ter? Paciência. Porque o meu chamado não pode ser negociado com a maldade dos outros. Quando eu estava lavando o banheiro aqui na igreja, desentupindo calha da igreja, o desgraçado não falou nada. Mas quando o Senhor te dá um mimo, vai ter um monte de gente para falar da tua vida. Mantenha a sua paciência. Se você não tiver paciência, você perde seu coração da maldade dos outros. Se você não tiver paciência, você vai querer retrucar e discutir com todo mundo que fala A ou B, você vai perder a sua paz na maldade dos outros. O mundo te cerca para arrancar tua bondade. O mundo te cerca para arrancar teus sentimentos que vale a pena uma amizade. O mundo te cerca para dizer para você que é melhor você andar sozinho mesmo, viver a tua vida, porque ninguém merece confiança. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está tentando administrar tudo, resolver tudo. A gente está tentando consertar tudo para quem não quer conserto nenhum. A gente está querendo explicar um monte de coisa para quem não quer explicação. Essa pessoa está mal resolvida ainda, deixa ela quieta, toca a tua vida. Paciência. Quem tem paciência vive mais. Os impacientes vivem menos. Agora, a paciência é proporcional ao amor que você carrega. Quando você vê uma pessoa impaciente, me desculpa, ela tem deficiência de amor. Olha o que diz o texto, no versículo 2. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A impaciência é proporcional à escassez de amor que a gente carrega. Em quarto lugar e último lugar, como a gente pode promover a unidade na igreja e no mundo? Seja pacificador e não colocador de lenha na fogueira. Seja pacificador e não colocador de lenha na fogueira. Olha o que diz o versículo 3. Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam o quê? O quê? Todo o esforço. Sabe qual é o problema? O problema é que chega alguém e fala assim: não, porque fulano é assim assado, tal. O que você faz às vezes? É mesmo? Nossa, que absurdo. Sabe o que você fez? Lenha na fogueira. A pessoa vem e te fala: está sabendo? Irmão fulano, tá lá, nossa, Aí o que você faz? Nunca me enganou. Sabe o que você está fazendo? Lenha na fogueira. Sabe quem que está cortando a lenha para você? Tem uma amiguinha aí, Satanás. A pessoa chega e fala assim: tive um aborrecimento lá na recepção agora. Pô, a pessoa falou comigo para parar um carro no lugar, eu queria parar em outro tal. Aí você fala assim: calma, meu irmão. Aquelas pessoas estão lá desde 7h pouca da manhã, trabalhando sem ganhar nem um centavo. Dá para eles o direito de errar.
Calma, minha irmã. Sabe o nome disso? Pacificação. Isso promove unidade. As pessoas mentem muito. As pessoas mentem de uma maneira escancarada. O mundo é mentiroso. Uma pessoa é capaz de falar uma inverdade, mas com uma exatidão, com uma postura que parece verdade. E você fala, não, mas essa pessoa não falaria isso. Falaria sim. As pessoas escutam uma coisa de um, passam adiante, aumentando o que ouviram, jogando mais tinta no que ouviram, com uma facilidade que assusta. E quando você fala assim, fulano, está esquisita essa história, calma, vamos orar sobre isso, vamos apurar melhor se foi isso mesmo, o que você está fazendo? Pacificando. Meus amados irmãos, a paz não significa ausência de conflitos. A paz é a correta relação entre os homens. A paz é o direito do outro discordar. A paz é o direito de uma opinião diferente. A paz é não deixar de ser o mesmo porque o outro é o que não deveria ser. A paz é eu não perder minha identidade em Cristo, já que eu sou tão limitado perto dele, já que eu tenho que me espelhar nele. A paz é eu me espelhar nele e falar, cara, ele lavou o pé do Judas, por que eu não posso suportar o dano de alguém? Se nós queremos unidade, reconciliação na igreja, para que o mundo se reconcilie em Cristo através de nós, entenda uma coisa: a unidade da igreja passa por você. Quando você falha, você não sabe o estrago que você faz. Quando você fala demais, você não sabe a porcaria que você faz. Eu conheço pessoas que ouviram informações desencontradas, informações mentirosas, fraudadas, saíram da igreja e nunca mais voltaram. E o Senhor vai requerer das mãos de quem falou besteira. Ah, vai, Ezequiel, o Senhor requererá das tuas mãos o sangue daquele que se perdeu por tua negligência. Está lá no livro de Ezequiel. Vai cobrar. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes você está numa célula, surge um assunto ruim, corta na hora, amigo. A célula não é para falar de assunto ruim, não. Que eu soube que lá na igreja, tu soube, vai procurar quem de direito, vai procurar a pessoa, fulano, eu soube disso. Na célula você falar, numa reunião você falar, você procurar alguém falar, o que você está promovendo? É Deus que está sendo promovido ou mal? Você vai num grupo de WhatsApp e você tem gente aí, todo mundo sabe de quem você está falando. Tem gente aí que todo mundo sabe o que está falando. Você vomitando suas mazelas, revelando sua pior versão na internet. Acorda. E printou uma vez, já era. Alguém já copiou. Printou, apagou. Já vem alguém e fala assim: Jesus sabe o que você escreveu. Sim ou não? Não faz a figurinha? Tu pensa que ninguém viu, alguém já viu e já mandou a figurinha. Então, querido, você precisa entender claramente que na sociedade egoísta que nós vivemos, nós precisamos ser um ponto de encontro para a gente que nos odeia, para esse pessoal
que acha que ser da igreja é ser fundamentalista, é ser fascista, é ser uísta, é ser o faísca, sei lá. Eles têm um monte de adjetivo para a gente, porque a gente fala da família, a gente fala do amor, a gente fala do perdão. Nós vamos ter que amar esse povo e ser uma esperança de reconciliação para esse povo. A igreja vai precisar amar aquelas pessoas que são brutas com a gente. A igreja vai precisar amar aquelas pessoas do Ministério Público que julgam a gente com maldade. Aquelas pessoas corruptas que pegam o dinheiro público, se utilizam desse dinheiro e muitas vezes cortam a merenda de uma escola municipal, onde o menino só tinha um prato de comida no dia, que era aquele da escola. Como amar gente tão ruim, como amar gente que xinga a gente, esses artistas brasileiros, sanguessuga de Rouanet, eles não votam pelo Brasil, eles votam pelo bolso deles. Nós vamos ter que amar essa gente, falar de Jesus para eles, se encontrar no aeroporto, não virar a cara, mas falar: Deus te ama. Nós vamos ter que amar aqueles que só amam dinheiro, só amam poder, só amam suas facilidades, e que acham que a gente está errado de priorizar a família. Não vai ser fácil. Não é fácil. Para mim não é fácil. Para mim não é fácil. Para você é fácil? Para mim não é não. Para mim, eu resolvia de outro jeito. Mas é Deus que manda, não sou eu. E se nós não tivermos o domínio próprio, o amor, a mansidão, a paciência, para ouvir as afrontas que ouvimos, e continuarmos sendo um celeiro de esperança e amor, o mundo não vai encontrar em Cristo a sua reconciliação.